Agora sim é o último vídeo dessa série de vídeos de história, então vamos nessa, querido, embarca junto comigo, porque o nosso destino é a aprovação, é a universidade e tu sabes disso. Conflitos atuais e terrorismo. Nós vamos entrar então agora na última parte, na reta final da nossa aula, que tem como objetivo falar dos últimos conflitos. É óbvio que o que faltar aqui, tu sabes, é conteúdo de atualidade. Revolução Iraniana. Eu vou ler para ti aqui um pouco a Revolução Iraniana, nós vamos bater um papo sobre ela e depois nós vamos retornar ali no esquema para eu te mostrar como é que funciona. Então, Revolução Iraniana, 1978-1979. O Irã é herdeiro cultural da antiga Pérsia, mas desde a década de 1930 denominava-se oficialmente Irã. É uma exigência do Irã, né? Ele era chamado de Pérsia e ele exigiu que seus aliados o chamassem de Irã, que é como ele se identifica. Diferente de outras regiões do Oriente Médio, o Irã não foi colonizado por potências europeias, mas a partir da descoberta de petróleo despertou o interesse de países como a Inglaterra, por exemplo. Ele não foi ocupado, mas sofreu com o imperialismo. Volta e meia, ele era, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele foi ocupado por tropas soviéticas e britânicas porque alegaram que ele era simpatizante do nazismo, que talvez fosse até um aliado dos nazistas. O Irã era uma monarquia governada pelo Shah Reza Pahlavi desde 1941. Na década de 1950, houve um golpe de Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro na época do Irã, que nacionalizou as companhias britânicas de petróleo. Quando ele botou a mão nas companhias britânicas de petróleo, automaticamente ele assinou a sua sentença, né, de sair do governo, porque o governo Mossadegh ficou pouco tempo em função do apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra para o retorno de Reza Pahlavi em 1900, na década de 50, que ficou no poder até 1979. O governo Pahlavi foi caracterizado pela adoção de um programa de reformas, incluindo distribuição de terras, redução de analfabetismo, mais direitos às mulheres, inclusive de estudar e tal, distanciamento entre religião e educação e a aproximação com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos. Analisando as reformas, né, e a característica do governo do Reza Pahlavi, não parece um governo ditatorial, mas era. Era porque ele governava um país xiita, muçulmano, e que muitas dessas mudanças tinham que ser impostas de forma autoritária. Por que essas mudanças eram impostas de forma autoritária? Qual é o objetivo desse cara? A aliança com os Estados Unidos, a exigência norte-americana de ocidentalização. Quanto mais parecido, mais fácil de ter aliança. A principal liderança da oposição era o líder religioso Ayatollah Khomeini, que estava no exílio. As principais críticas recaíam sobre a ocidentalização e a traição ao Islã. Pessoal, a defesa do Khomeini é de um governo que associasse política e religião. Isso é uma característica que que já não existia mais, nem mesmo nos países do Oriente Médio, já há algum tempo, desde a década de 1920. Mas a proposta do Ayatollah Khomeini era justamente essa. Era um governo que se aproximasse. E a ideia principal, principalmente no caso dos muçulmanos, quando defendem um governo que seja associado à religião, é a defesa da lei da Sharia, ou seja, o que seria a Sharia ou Sharia, como alguns dizem? É a transformação da realidade adaptada ao Alcorão. É tu usar como base para a criação de leis políticas e sociais o Alcorão. Então é a partir daí, o Estado Islâmico faz isso hoje, muito rígido, o Boko Haram na Nigéria faz isso também. Então a ideia do Khomeini era claro, né? Cada vez que se cria uma lei baseada na interpretação do Alcorão, pode se chamar de fatwa. Por exemplo, né, uma do Irã de 1989, uma das últimas do Khomeini, é que não pode ter homossexual no Irã. Pode ter transexual. Ou seja, se o cara não tem interesse por mulheres, ele tem que mudar de sexo e virar uma mulher. Entre 1978 e 79, manifestações e, por fim, uma revolta triunfaram e levaram Pahlavi a deixar o país. Nesse momento, Khomeini retornava ao Irã triunfalmente para ser o líder supremo desse país, que é xiita, maior país xiita, o principal país xiita, governado pelos xiitas. Os maiores países xiitas do mundo árabe são dominados pelos xiitas, né? Irã e Iraque. É confuso isso, né? Os maiores países xiitas do mundo muçulmano é Irã e Iraque.
Os dois hoje têm governos xiitas. O Iraque, na época de Saddam Hussein, era maioria xiita, mas um governo sunita. Hoje, o governo que os Estados Unidos ajudou a chegar ao poder lá, colocou no poder lá, depois da guerra do Iraque, é um governo xiita. Então, Irã e Iraque, os maiores países xiitas. O Irã tornou-se uma república islâmica que mantém um parlamento, um presidente, mas tem um conselho dos ayatolás que é superior a todos esses. A última palavra geralmente é dos ayatolás, mesmo que se permita até certa liberdade política, liberdade de expressão. Certa, não total. A embaixada dos Estados Unidos foi invadida e os funcionários norte-americanos foram feitos de reféns por mais de 400 dias. Foram liberados apenas em 1981 e as relações entre Estados Unidos e Irã foram rompidas e não foram mais retomadas. Agora em 2015, os Estados Unidos e o Irã vêm negociando o seu projeto nuclear iraniano e durante muito tempo foi totalmente proibido pelos Estados Unidos, principalmente na época que o Irã era governado pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad. Agora os Estados Unidos aceitaram negociar porque o governo iraniano é mais pacífico, é mais tranquilo. Em 1980, o Irã se envolveu numa guerra contra o Iraque. O Iraque nessa guerra, financiado pelos Estados Unidos. Percebe que nós temos aqui a foto de uma menina iraniana, né, com a mão pintada com as cores do seu país, orgulhosa ali, né, da Revolução Iraniana da Autonomia. Então, só para organizar, Reza Pahlavi aqui, ó, é um aliado da ocidentalização, aliado dos Estados Unidos principalmente. O Ayatollah Khomeini representa o governo islamista, né, um governo pró-religião. Formou-se uma república islâmica, um governo teocrático democrático com certa liberdade de expressão. As pessoas votam, escolhem o presidente, mas a última palavra é dos líderes. O líder atual religioso é o Ayatollah Ali Khamenei. Em 1989, o Khomeini morreu e o Khamenei assumiu essa liderança. Guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988. Eu vou ler para vocês aqui as características principais, depois a gente volta ali para analisar, tá? Em 1980, Irã e Iraque iniciaram uma guerra sangrenta que teve forte motivação no fundamentalismo religioso e na presença dos Estados Unidos no Oriente Médio. O conflito terminou em 88 sem vencedores, e é um fato histórico que ajuda a entender importantes conflitos posteriores no Oriente Médio, a exemplo da Guerra do Golfo e da Guerra do Iraque. O Irã deixava de ser uma monarquia alinhada ao Ocidente e se tornava um governo fundamentalista islâmico. Nós acabamos de falar lá na Revolução Iraniana de 1979. O fato de a população ser de maioria xiita explica a maciça adesão à revolução. Khomeini defendia a expansão da revolução, o que criou atritos com outras nações do Oriente Médio, e criticava abertamente os Estados Unidos, acusando de corromper os valores islâmicos. Queridos, em 1924, um líder turco que se tornou presidente da Turquia, chamado Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk é um termo que quer dizer pai dos turcos, ele acabou com o último sultão que governou o antigo Império Turco-Otomano, governava a Turquia. O Império Turco-Otomano acabou, né, no final da Primeira Guerra Mundial e tal. Esse cara, ele acabou com o governo associado com a religião, ele acabou com a política associada à religião. Desde então, não há um governo desse modelo, até o chamado califado, que o Estado Islâmico reivindica recriar. Quando é que ele existe? Até quando ele existiu? O que seria o califado? Seria uma sucessão de Maomé. Até quando tiveram líderes considerados sucessores de Maomé? Até o sultão, que foi derrubado lá em 1924 pelo Mustafa Kemal Atatürk. Alguns autores dizem que ele já tinha derrubado o cara em 1922. Agora, o Ayatollah Khomeini, ele pretende retomar esse modelo político de associação religião e política. E os Estados Unidos não querem isso de jeito nenhum, porque se eles associarem religião e política, eles vão querer expulsar os Estados Unidos e a sua influência de lá. O Irã era aliado dos Estados Unidos, ele passou a ser um inimigo dos Estados Unidos. O Iraque tinha um governo secular, ou seja, um governo não religioso. Outros países da região, como a Arábia Saudita, por exemplo, também tinham um governo secular não religioso. Esses governos seculares ficaram com medo de que movimentos semelhantes aos do Irã surgissem nos seus países. Por isso, eles apoiaram também o Iraque
nesta guerra, uma guerra sangrenta, uma guerra violentíssima, uma guerra que envolveu dois países importantes do Oriente Médio, os dois com maioria xiita. Para compensar a perda do Irã, os Estados Unidos se aproximaram do país vizinho, o Iraque, onde o jovem vice-presidente havia tomado o poder recentemente por meio de um golpe de Estado. Saddam Hussein tornava-se aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio. A guerra começou em 1980 pelo controle do Shatt al-Árab, um canal que liga o Iraque ao Golfo Pérsico, por meio do qual é escoada a produção petrolífera do país. Embora a margem oriental do canal fosse controlada pelos iraquianos, qualquer embarcação podia atravessá-lo sem problema rumo ao Iraque. Mesmo assim, Saddam Hussein reivindicou o controle total do estreito. Diante da recusa iraniana em ceder seu território, tropas de Saddam invadiram o Irã e destruíram que era então a maior refinaria de petróleo do mundo, em Abadan. E assim, dois países pobres, altamente dependentes da exportação do petróleo, mantiveram um conflito que se dava principalmente por meio de batalhas de infantaria, custando a vida de milhares de soldados e das populações das regiões fronteiriças. O Iraque sofreu um pesado contra-ataque iraniano em 1982. Foi apoiado principalmente pelos Estados Unidos e por outras nações do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, cujas elites não viam com bons olhos a expansão do fundamentalismo islâmico representado pelo Irã. Além da questão de ser secular ou religioso, havia uma disputa mais importante entre a Arábia Saudita e o Irã. O Irã é xiita e a Arábia Saudita é o grande líder sunita, se colocava como um grande líder sunita, país, né, sunita no Oriente Médio. Então essa é uma questão fundamental também. A Arábia Saudita não queria de jeito nenhum a expansão do xiismo. O conflito, travado majoritariamente em solo iraquiano, se caracterizou por vitórias alternadas de ambos os lados, configurando um equilíbrio entre os beligerantes. Embora o Irã tivesse uma população 3 vezes maior, em 1985 o Iraque teve de enfrentar a sublevação da minoria étnica dos curdos, concentrada principalmente no norte do país. Para evitar um conflito em duas frentes, Saddam resolveu liquidar os separatistas curdos inimigos, mais fracos que os iranianos, de maneira rápida e definitiva. Para isso, usou armas químicas que mataram cerca de 5.000 habitantes da aldeia Halabja. Além disso, o armamento químico foi usado contra os iranianos também. Completamente esgotados, Irã e Iraque cessaram fogo em 1988 por sugestão da ONU. As fronteiras permaneceram exatamente as mesmas de antes do conflito. As vítimas da guerra foram cerca de 300.000 iraquianos e 400.000 iranianos. Alguns autores falam até em torno de 1 milhão de mortos. Depois da guerra, Saddam não obteve mais apoio logístico ou financeiro dos Estados Unidos e dos outros países árabes, que deixaram de ver o Irã como uma ameaça a seus interesses. Mesmo assim, o ditador manteve sua política agressiva para com os seus vizinhos. A próxima vítima de Saddam foi o Kuwait, invadido e anexado em 1990. Vamos retomar aqui então para analisar. Motivos da guerra: ideia expansionista de Saddam Hussein contra um governo islâmico, apoio ocidental. Os Estados Unidos tinham interesse nessa guerra para evitar a expansão do projeto iraniano, e apoio das comunidades secularistas, governos seculares aqui da volta. Resultados: quase 1 milhão de mortos, nenhuma conquista significativa e permanente, e utilização de mecanismos e tecnologias de destruição em massa, como armamento químico, por exemplo. Guerra do Golfo, 1991. Só para iniciar o papo aqui, te mostrar que nós temos aqui o Kuwait e aqui o Iraque. Percebam que fazem parte da antiga Mesopotâmia, o Kuwait aqui no Golfo Pérsico e o Iraque, com acesso ao Golfo Pérsico, o Iraque muito maior, aqui nesse mapa dá para ver também. Vamos analisar aqui esse material e depois a gente retoma ali no esquema. Guerra do Golfo de 90 a 91. Perceba essa imagem impressionante das explosões, do petróleo queimando lá atrás e ali os animais, os camelos, no deserto na frente. É uma imagem importante do National Geographic, que eu achei interessante colocar no material para vocês verem. Saddam Hussein, líder iraquiano, acusou o Kuwait de vender petróleo com preços muito baixos, principalmente para os Estados Unidos.
Esse era o motivo que ele precisava para atacar o país vizinho e dominar uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Essa reserva, juntamente Iraque e Kuwait, seria uma das maiores, que a do Iraque já é a segunda maior, junto com o Kuwait, se tornaria mais próxima da reserva da Arábia Saudita, que é a maior. Em 1990, as tropas de Saddam invadiram o Kuwait, alegando que a dominação do país vizinho seria uma compensação às perdas econômicas, perdas essas que vinham do preço baixo que o Kuwait cobrava do petróleo para os Estados Unidos. Nessa época, a União Soviética estava em colapso, prestes a acabar, e os Estados Unidos emergiam como a única grande superpotência mundial. O Iraque recebeu um ultimato para se retirar do território ocupado, mas Saddam não aceitou. Saddam Hussein não aceitou o ultimato. Dessa forma, os Estados Unidos, liderando uma coalizão de cerca de 30 países, invadiu o Kuwait em 1991 para expulsar os iraquianos. Essa operação ficou conhecida como Tempestade no Deserto. Em poucos meses, os iraquianos foram expulsos. A superioridade militar dos Estados Unidos e da coalizão era demais para os iraquianos. Saddam assinou o cessar-fogo em 1991, acabando com o conflito. Mas antes de se render, Saddam lançou mísseis em Israel e relacionou a sua rendição com a criação de um Estado palestino, obviamente que não foi aceito pelos aliados. O presidente dos Estados Unidos na época era o George Bush, o pai do George W. Bush, que mais tarde invadiu o Iraque. E foi a primeira guerra transmitida ao vivo por emissoras de TV. As pessoas podiam ver, pela CNN principalmente, a guerra, os disparos ali naquelas câmeras de visão noturna ali. Impressionante, marcante esse episódio. Tá? Vamos analisar então o esquema aqui. Ó. Invasão do Kuwait 1990. Aqui tem o Saddam Hussein, sorridente ainda, por enquanto, por cima, com uma mãozinha ali que parece do Lula, mas só que não é, ele tem o dedo aqui que cortaram com a foto. Tá? Aqui um posto de petróleo pegando fogo, uma das características dos iraquianos, quando eles abandonavam, eles colocavam fogo nos postos de petróleo para inutilizá-los. Tal. Então, motivos. Dominar uma das maiores reservas petrolíferas do planeta, objetivo de Saddam. Crença na não intervenção dos Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos era aliado, olha aqui, ó, a guerra Irã-Iraque, ó. Os Estados Unidos era aliado do Iraque, por isso o Iraque acreditava que os Estados Unidos não iriam interferir nessa. Indignação pelas cobranças dos empréstimos da guerra Irã-Iraque. Os Estados Unidos emprestou e agora queria o dinheiro de volta. Situação financeira complicada, os motivos do Saddam. Resultados: vitória incontestável dos Estados Unidos e seus aliados, desmoralização de Saddam Hussein, desorganização do poderio militar iraquiano e confirmação da influência dos Estados Unidos na região, principalmente após o desmantelamento da União Soviética, Estados Unidos como grande superpotência, única superpotência mundial. A Guerra do Golfo representava uma novidade na história recente. Não tem mais Guerra Fria. Os Estados Unidos é a única superpotência mundial. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém imaginava multipolaridade no mundo, ninguém imaginava nada. Os Estados Unidos mostravam a sua capacidade armamentista, sua capacidade tecnológica, sua capacidade de fazer aliados. Foram mais de 30 países que se aliaram aos Estados Unidos na Guerra do Golfo. A guerra foi rápida, os Estados Unidos venceram, transmitiram pela TV para o mundo inteiro que quisesse ver. A grande superpotência econômica, militar, eram os Estados Unidos da América. Tá bem, gente? Vamos na sequência, então, aqui bastante informações para vocês. Acusações verdadeiras? Em 1998, o Iraque foi acusado de produzir armamento de destruição em massa. Nesse mesmo ano, o Iraque anunciou o fim de qualquer forma de cooperação com os inspetores de armas da ONU. Os inspetores de armas da ONU entravam no Iraque, queriam comandar lá, que não exigia onde eles tinham que ver, o que eles tinham que ver, determinando por Saddam. Saddam não aceitou de forma alguma isso e proibiu os inspetores da ONU de visitar o Iraque. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton. E ele exigiu, o Bill Clinton, a evacuação dos funcionários da ONU em Bagdá, e os Estados Unidos bombardearam alvos do país, com o objetivo de destruir armamentos químicos e biológicos. Foi a mesma acusação para invadir o Iraque em 2013 e, da mesma forma, nunca confirmaram a existência desses armamentos. Vários civis acabaram morrendo. A alegação dessa guerra era que era uma guerra cirúrgica, que os mísseis eram inteligentes, que atingiriam apenas os alvos estratégicos e militares, mas se confirmou que não foi. Na realidade, houve seríssimos problemas, morreram muitos civis. Aqui, em 1998,
há uma questão bastante importante, que é já o interesse norte-americano de voltar ao Iraque, de voltar a invadir definitivamente o Iraque, mas que ainda não se concretizou nessa data. Bom, em 11 de setembro de 2001, ocorreram os maiores atentados terroristas da história. Nós percebemos aqui as imagens, né, do World Trade Center, o avião ali prestes a colidir com a segunda torre. Aqui as cenas da explosão. Ó. Foi o maior atentado da história, o maior atentado terrorista da história, e nós vamos analisá-lo com calma, porque ele vai determinar as políticas seguintes dos Estados Unidos. Então vamos lá. Atentados de 11 de setembro de 2001. Osama Bin Laden, que havia sido aliado dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão contra os soviéticos, nós já falamos lá atrás, tá? Tornava-se inimigo. Na verdade, ele nunca havia sido amigo. Ele nunca tinha sido um aliado, ele foi um aliado ocasional. Ele nunca havia sido mais do que um aliado ocasional, diante de um inimigo comum, que no caso, na época, era a União Soviética. Era o imperialismo mais próximo do Bin Laden na época, a União Soviética estava ocupando lá o Afeganistão, e para os Estados Unidos era interessante se aliar com o Bin Laden para expulsar os soviéticos de lá. Entretanto, a presença norte-americana no Oriente Médio, a prolongada presença norte-americana no Oriente Médio, e a aliança dos Estados Unidos com Israel, além da extinção da União Soviética, né, que não ameaçava mais, o Bin Laden estava mais preocupado agora com os Estados Unidos e Israel, não mais com a União Soviética. O Bin Laden então volta-se contra o Ocidente. Em 1998, Bin Laden declara guerra aos Estados Unidos e conclama o povo árabe a matar os americanos. Em 7 de agosto, atentados à embaixada dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia mataram 224 pessoas. No mesmo ano, Bill Clinton autoriza a CIA a planejar o assassinato de Bin Laden. Os passos do terrorista passaram a ser monitorados, mas o plano de homicídio não foi concretizado na época. Só foi concretizado em 2011, quando Bin Laden foi assassinado, já na época do presidente Barack Obama. Em 2001, a Al-Qaeda, que havia infiltrado terroristas nos Estados Unidos, executou seu mais audacioso plano: atacar os Estados Unidos em seu próprio território. Em 11 de setembro de 2001, 2 aviões atingiram as torres gêmeas do World Trade Center e um atingiu o Pentágono. Um outro ainda, que segundo alguns autores ia para a Casa Branca, segundo outros ia para o Capitólio, acabou sendo derrubado pelos passageiros. Respectivamente, então, o World Trade Center e Pentágono, símbolos do poder econômico e militar dos Estados Unidos. Os dados anunciaram cerca de 3.000 mortos e muitos feridos. O presidente George W. Bush, o filho, né, decretou o Patriotic Act, que acabava com a privacidade dos cidadãos, que podiam ser espionados a qualquer momento se houvesse suspeita. Além disso, a doutrina Bush determinava a permissão para invadir qualquer país que representasse uma ameaça para os Estados Unidos. O presidente reuniu Irã, Iraque e Coreia do Norte no eixo do mal, pois ele acreditava que esses países desenvolviam armas poderosas. O coração do capitalismo havia sido atingido. A maior potência militar do mundo havia sido atingida no seu cérebro militar, o Pentágono e o World Trade Center, o símbolo econômico. Bin Laden foi extremamente ousado, mas ao mesmo tempo extremamente bem-sucedido, porque pro objetivo dele, ele foi bem-sucedido. Ele não conseguiu terminar bem-sucedido, no final das contas todas, mas o World Trade Center foi o maior atentado terrorista da história da humanidade. O que é a doutrina Bush? O que é o ato patriótico? Eles são 2 mecanismos desenvolvidos pelo governo Bush para ampliar o controle e a luta contra o terrorismo. O ato patriótico retira a privacidade, a liberdade, o direito à privacidade de todos os norte-americanos, de quem quer que seja, desde que haja uma suspeita qualquer de que eles estejam em associação ao terrorismo. E a doutrina Bush coloca 3 países, principalmente no eixo do mal: Irã, Iraque e Coreia do Norte. Qualquer um desses pode ser invadido a qualquer momento pelos Estados Unidos, como uma guerra preventiva para evitar o pior aos norte-americanos. Doutrina Bush, ato patriótico, são desenvolvimentos do governo Bush, que é um governo belicoso, que é um governo que vai para a guerra, que vai responder aos atentados com violência. Em 2001, o Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos, que logo derrubaram o governo Talibã. Em 2003, o Iraque foi invadido e o governo Saddam também foi derrubado. Contudo, Osama Bin Laden só foi encontrado e executado pelos Estados Unidos em 2011. Os maiores atentados terroristas da história
11 de setembro de 2001. Tá bem, gente? Vamos na sequência. Guerra do Iraque, 2003 a 2011. Vamos analisar aqui então a Guerra do Iraque, né, para concluir essa nossa aula, mais uma aula, a terceira aula desses temas mais atuais que são extremamente importantes para os teus vestibulares. Aqui nós temos uma imagem de um jovem apedrejando um carro, esse carro explodiu, né, matando norte-americanos. Aqui nós temos, né, uma estátua do Saddam sendo derrubada, sob a supervisão ali do soldado norte-americano. Então vamos lá. Guerra do Iraque 2003 a 2011. Os Estados Unidos ainda não haviam encontrado Osama Bin Laden em 2003. O presidente Bush continuava ocupando o Afeganistão e as mortes dos norte-americanos aumentavam, pois a guerrilha era intensa. Homens-bomba, atentados, por aí vai. Em 2003, George W. Bush e Tony Blair, primeiro-ministro da Inglaterra na época, acusaram Saddam Hussein de estar produzindo armas de destruição em massa. Saddam negava as acusações, o que não fazia os acusadores recuarem. A ONU foi contra a invasão do Iraque e o Conselho de Segurança negou o pedido dos Estados Unidos. A Rússia, a China e a França foram contra a invasão do Iraque. Mesmo assim, os Estados Unidos e Reino Unido invadiram o Iraque em 2003. Em poucos meses, o governo iraquiano caiu e no final do ano Saddam Hussein foi encontrado. Em 2006, ele foi enforcado. O Conselho de Segurança disse não para os Estados Unidos. A ONU disse não para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não respeitaram a ONU, não respeitaram o Conselho de Segurança da ONU e foram por conta própria, juntamente com o apoio da Inglaterra, atacar o Iraque, invadiram o Iraque, desrespeitaram a ONU começou a entrar em descrédito, a ONU começou a ter sérios problemas de credibilidade, a ONU não tem mais mesmo a credibilidade que já teve no passado. A ONU tinha, né, o respeito e a crença de que ela resolveria os problemas. A ONU perdeu essa crença em função da política que os Estados Unidos desenvolveram, da doutrina Bush, que foi desenvolvida nesse sentido, no sentido de fazer com que o interesse dos Estados Unidos ficasse acima de qualquer coisa. A guerra derrubou o governo sunita de Saddam e promoveu a ascensão de um governo xiita. Formou-se um parlamento com xiitas, sunitas e curdos. Esse parlamento também era dominado pelos xiitas. A maioria da população do Iraque é xiita. A ocupação do Iraque durou até 2011 e custou trilhões de dólares aos cofres americanos. Em 2007, o primeiro-ministro Tony Blair, da Inglaterra, renunciou ao cargo, reconhecendo que jamais foram encontrados armamentos de destruição em massa lá no Iraque. Isso deu um grande descrédito, tanto ao presidente Bush quanto ao Partido Trabalhista na Inglaterra, que acabou perdendo as eleições. Depois do Tony Blair, assumiu do mesmo partido Gordon Brown, mas logo em seguida foi substituído pelo conservador David Cameron. Lá nos Estados Unidos, o presidente Bush não conseguiu emplacar a candidatura do seu sucessor e os democratas venceram com o presidente Barack Obama em 2009. Os sunitas iniciaram uma brutal resistência à ocupação que durou enquanto os Estados Unidos estiveram lá e ainda se prolonga contra o governo xiita que foi implementado lá pelos Estados Unidos. Desse grupo sunita de resistência que saiu o Estado Islâmico, a princípio associado à Al-Qaeda do Iraque. Rapidamente, então, só para concluir, Guerra do Iraque de 2013 a 2011, ataque preventivo, a política aquela, né, da doutrina Bush, né, a possibilidade de invadir se achar que é uma necessidade, que é um perigo. Tecnologia, eles acreditavam que os mísseis inteligentes não atingiriam civis, mas não deu certo. Acusações nunca foram confirmadas. O governo dos Estados Unidos implementou um governo xiita, os grupos de resistência sunitas e alguns xiitas mais radicais, mas principalmente sunitas. E a situação do Iraque ainda hoje é um caos, hoje em dia muito influenciado pelo que o Estado Islâmico acaba fazendo lá no Iraque e na Síria, regiões em que ele domina. Tá ok, gente? Para concluir aqui, a charge em que um piloto norte-americano afirmando que encontraram os armamentos de destruição em massa dos iraquianos ali, os iraquianos, coitados, lutando com estilingues. Tá ok, gente? Nenhuma acusação foi confirmada. As armas de destruição em massa nunca foram encontradas. O Tony Blair caiu,
o presidente Bush não conseguiu indicar o seu sucessor e os Estados Unidos acabaram desmoralizados, pelo menos nesse sentido, e desmoralizaram a ONU, que foi a grande perda dessa história toda. Gente, terminamos, agora sim terminamos. Valeu, aqueles que acompanharam todos os vídeos que eu postei, vocês podem ter certeza que isso vai fazer diferença, tá? Eu fiz isso porque realmente eu tenho comprometimento contigo e eu sei, querido, eu sei que vocês estão encarnados, vocês merecem todo esse comprometimento. Aproveita, reveja esses vídeos, vê quantas vezes forem necessários, acompanhe, ouve aquelas piadas sem graças do teacher, mas pode ter certeza que isso vai ser diferente e que isso vai te levar, como eu te disse em todos os vídeos, para a aprovação. Galera, show de bola, um beijo do teacher, um abraço do teacher